Via Justiça está de volta discutindo hoje a lei eleitoral brasileira. Nossos convidados são a juíza eleitoral Maria Fernanda Pires, do TRE de Minas Gerais, e o promotor de justiça Edson Rezende, que é coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais. Nós entrevistamos também o deputado estadual Adelmo Carneiro Leão, do PT, que aponta a falta de transparência como um dos maiores gargalos da lei. Veja a entrevista dele. Está demorando essa reforma eleitoral. E para se fazer a reforma eleitoral, eu considero também fundamental que se abram as audiências públicas para que a gente possa discutir a natureza da representação, a questão da representação regional, a questão da representação de Estado, de interesse de Estado, que vai além dos limites regionais, a questão do financiamento. Esta é uma questão crucial que não está suficientemente esclarecida. Para alguns, o financiamento público é um sobrepeso, é uma sobrecarga para a sociedade, mas para muitos outros, o entendimento é que o financiamento público garante a mais ampla e melhor participação da sociedade, a melhor representação. Aquele que verdadeiramente é financiado pelo poder público, ele tem plenas condições de ser também um agente pleno do interesse e da defesa do interesse público. Doutor Edson, o deputado Adelmo está falando em reforma eleitoral. A senhora vê a necessidade de termos aí um processo de uma ampla reforma eleitoral, ou seria melhor ir consolidando esse processo que se iniciou lá em 97, como o senhor disse? Olha, nós teríamos duas formas de fazer uma reforma eleitoral que realmente é necessária. Ou nós vamos reformando ponto a ponto, como estamos fazendo, evoluindo passo a passo, com o inconveniente de nem sempre os passos serem coordenados. O passo seguinte, às vezes, contraria o passo anterior, nós vamos criando aí uma coxa de retalhos, como nós chamamos, né, no direito, e que às vezes traz algumas contradições e representa muitas dificuldades para o intérprete. Às vezes a Justiça Eleitoral se vê com muita dificuldade para solucionar uma determinada questão em razão dessa contradição que às vezes uma reforma representa em relação à outra. E a outra possibilidade seria uma reforma geral, né? Eu recebi há poucos dias atrás, muito honrosamente, o convite do Senado Federal para participar de uma comissão que será incumbida de propor uma mudança geral no Código Eleitoral, ou seja, fazer outro Código Eleitoral para o Brasil. Eu acho que é um debate que vai se prolongar, né, por muito tempo, porque uma coisa é fazer uma reforma pontual, outra coisa é reformar todo um sistema, demandará muito tempo, tanto da própria comissão para estudar, quanto de tramitação no Congresso Nacional, porque certamente muitos interesses serão contrariados, né, e principalmente mudando as regras para aqueles que, usando dessas regras, se elegeram. Perfeito. Né? Doutora Maria Fernanda, a senhora lembrava, antes da gente começar a gravação, que a falta de aprovação da prestação de contas dos candidatos o tornava inelegível. E essa norma caiu na última mudança feita na legislação. Exatamente. A senhora teme que um processo de uma tentativa de uma reforma eleitoral ampla venha a causar retrocessos em vez de avanços na lei eleitoral? Pode Por causa acontecer. da defesa desses interesses muito particulares? Né? Pode acontecer. O doutor Edson falou uma verdade, que em matéria de direito eleitoral, embora no todo a gente tenha tido evoluções, a gente tem tido também pontualmente retrocessos. E esses retrocessos não são benéficos, né, à sociedade. Agora, uma reforma geral que pudesse propugnar pela alteração do próprio Código Eleitoral, que é um código eleitoral defasado, eu acho que ela vem em boa hora. Não consigo ver aqui uma discussão, por mais demorada que ela seja, tendo em vista a globalização que ela vai alcançar e pela importância que ela tem, com toda certeza eu creio que ela virá em benefício da sociedade. Agora, todavia, assim como as alterações pontuais, a gente tem sempre o receio, né, daquela atuação. Tendo em vista o interesse próprio, né, que vão ser os próprios destinatários daquela norma, de que essa atuação não seja destinada ao interesse da sociedade, mas aos interesses pessoais. Mas, de toda forma, a gente tem visto que, embora nesse caso concreto, por exemplo, da prestação de contas, a gente teve um retrocesso, em outras searas a gente tem tido evoluções importantes, né, que vão ajudar a um processo eleitoral mais transparente e mais coerente com o que nós esperamos, né? Doutor Edson, essa questão do financiamento das campanhas que o deputado Adelmo levantou,
é, na avaliação do senhor, um problema sério a ser melhor equacionado no país? Com certeza, né? Eu acho que o problema do financiamento ele é importantíssimo para a afirmação da democracia, né? Hoje nós temos um processo eleitoral financiado por poucos, né? Poucos financiam muito. E isso deixa, então, em tese, pelo menos, deixa aqueles que são eleitos reféns dos seus financiadores, que, como eu disse, são poucos, né? Nós demos um passo importante agora com essa mini-reforma. A doutora Maria Fernanda destacou que há pontos de evolução, pontos positivos. Um deles eu destaco é a possibilidade de doações de campanha feitas pelo cidadão por meio da internet, usando de cartão de débito ou de cartão de crédito. Eu tenho chamado essa doação de uma doação anônima, entre aspas, porque anônima verdadeiramente ela não é, porque o cidadão tem que se identificar, ele tem que preencher um formulário, se identificando, etc. Mas quando eu digo anônimo, é porque não há o contato entre o doador e o candidato que recebe a doação, e esse contato que normalmente vem carregado de uma série de promessas, uma série de compromissos a serem cumpridos após a eleição. Se nós tivermos uma substituição desses poucos doadores por milhares de doadores, nós podemos então trazer o cidadão, o eleitor comum, para as campanhas eleitorais, financiando por ideologia, porque se simpatiza com um determinado candidato e quer que ele seja eleito. Então entra lá e doa R$50, R$1.000, enfim, o que ele puder. O senhor acredita Mas na somatória de tudo isso, nós teríamos um financiamento desvinculado. O senhor acredita que esse processo é viável no curto prazo no Brasil? Eu acho que vai depender muito até da própria mídia, né? Levar essa informação, provocar as pessoas a participarem, porque no Brasil, talvez até pelo fato de nós termos uma democracia ainda muito jovem, né? Muito recente, a nossa democracia, ela sofre, ao longo da história, ela sofre interrupções muito próximas. Com o passar do tempo, o cidadão vai começar a se sentir mais responsável pelo processo democrático, pelo processo eleitoral e participar desse processo. O interessante seria mesmo nós atingirmos o momento em que o cidadão toma para si as campanhas eleitorais, não só participando do discurso, como também participando do financiamento. Perfeito. E aí, meio que, se nós não tivermos o financiamento público, que realmente muito controvertido, pelo menos nós temos um financiamento pelo público, pelo eleitor. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.